Identificar os sintomas da depressão nem sempre é uma tarefa fácil. E este foi um dos fatores que mais dificultou o meu enfrentamento, a minha determinação para vencer os sintomas e as causas da depressão. Essas causas estavam em mim, mas eu as identificava como estando no mundo, nas circunstâncias, nas adversidades, nos desafios naturais da vida. Mas há uma diferença quando nós enfrentamos de uma maneira mais ou menos natural os desafios cotidianos, as etapas, os ciclos de vida, as necessidades de desenvolvimento que todos nós temos. Eu trazia em mim sintomas da depressão, mas eu achava que estas coisas eram devidas aos outros, eram devidas às circunstâncias. E aqui nós temos uma das questões mais sérias na abordagem, no enfrentamento da depressão, que é um maior ou menor sentimento de vítima. Porque quando as situações externas são responsabilizadas pelas dificuldades que nós vivemos, nós nos colocamos na posição de vítimas. E na condição de vítimas, nós não temos como enfrentar as situações. Nós transferimos o poder de trabalhar a realidade, de enfrentar os desafios, nós transferimos esse poder para outras pessoas ou para as circunstâncias. E quando nós, além da depressão, trazemos altas cargas de ansiedade, e quando essas cargas de ansiedade se exacerbam, tornando-se ataques de pânico, então muitas vezes fica ainda mais difícil de nós identificarmos esses sintomas da depressão. E aí é muito frequente que nós usemos medicamentos para enfrentar essas crises, ansiedade crescente, né, ou outras dificuldades. Então, o uso de ansiolíticos, de remédios ditos para controlar a ansiedade é muito comum, mas esses remédios tiram de nós a força natural, o desenvolvimento natural que nós vamos construindo para os embates da vida. Então, aquela resistência que nós vamos criando ao enfrentar situações adversas, quando nós passamos a fazer o uso de medicamentos, a nossa resistência natural fica cada vez mais reduzida, porque nós temos uma suposta estratégia que é você toma o medicamento, a droga, e aquela droga tem um efeito imediato ali por algum período, né? Passados alguns minutos, às vezes 15 minutos, 10 minutos, você sente aquele relaxamento, só que posteriormente, dali a 1, 2 horas, aquele sintoma ou aquela dificuldade voltará. Mas quando é uma tristeza profunda que nós muitas vezes não consigamos identificar a causa, porque nós costumamos achar que quando conseguimos raciocinar sobre determinadas questões, estamos entendendo-as, estamos assim ressignificando-as. Mas nem sempre é verdade. Por exemplo, quando eu me lembrava dos fatos dolorosos da minha infância, situações de abuso, situações de violência, eu fazia uma compreensão intelectual. Ah, isso é devido àquilo, isso aconteceu, mas aquelas pessoas estavam tão doentes ou mais doentes do que eu. Ou seja, eu tentava olhar com bons olhos as situações, mas isso não resolve a questão, não modifica o quadro, porque o problema é que os pensamentos relacionados àquelas dificuldades, aqueles traumas e os sentimentos decorrentes destes pensamentos passam
a atuar, produzindo mais e mais pensamentos a partir de um programa subconsciente. Porque quando fatos marcantes e dolorosos nos atingem, nos ocasionando emoções, estas emoções, junto com as impressões daqueles eventos, formam um programa subconsciente. E esse programa passa a atuar em nossa estrutura cerebral e emocional, fazendo com que nós nos lembremos daqueles eventos a todo instante, todos os dias, no momento em que tentamos relaxar, no momento em que vivemos situações ou ambientes similares, sentimos gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais são aquelas circunstâncias ou aqueles ambientes que nos remetem, de alguma forma, aos eventos traumáticos e disparando em nós sentimentos similares àqueles que sentíamos. Junte-se a isso que o cérebro humano não distingue aquilo que nós estamos vivenciando daquilo que nós estamos imaginando. Quando um pensamento vem em nossa mente e nós começamos então a pensar e imaginar em cima daquele pensamento original, o nosso sistema mental, físico, emocional passa a reviver, porque o cérebro registra aquilo como um novo acontecimento daquele mesmo tipo. Então, eu passei a sentir, a partir dos 20 e poucos anos, um sentimento de tristeza, de insatisfação, de inquietação constante. Mas eu atribuía esse sentimento de tristeza persistente às circunstâncias. Então eu achava, isso é porque tal situação eu não consigo resolver. Esta questão é porque na minha profissão, no meu trabalho, as coisas não estão como eu gostaria. Ou na escola, ou nos relacionamentos. Sempre algo fora de mim. Mas, na verdade, isso era devido ao que estava dentro de mim, ao programa subconsciente que me fazia pensar de uma determinada forma, que me fazia entristecer, porque ao pensar, nós sentimos, e ao sentir, o nosso corpo revive as emoções de quando aquele pensamento e aquele sentimento foi criado. Então, eu não entendia que aquilo era depressão. E mais, se eu sentia e pensava aquelas coisas mais difíceis, a culpa era minha. Porque em uma sociedade de desempenho como a que estamos vivendo, onde nós somos cobrados e exigidos o tempo todo para ter um determinado performance, para ter um determinado desempenho, quando não conseguimos, tendemos a olhar para nós como a causa, como a origem de um suposto fracasso, que na maioria das vezes não é fracasso nenhum. A vida é feita de aprendizados, a vida é feita de experiências para que nós possamos evoluir, avançar. Uma das questões mais sérias aqui é a identificação com esses pensamentos, com esses sentimentos. É preciso que nós consigamos observar a nós mesmos. É observando os nossos pensamentos que nós começamos a formar uma outra consciência e percebemos que não somos aqueles pensamentos. Percebemos que não somos aqueles sentimentos. E aí podemos trabalhá-los.